Bill Gates, empresário e investidor norte-americano, mais conhecido por fundar a Microsoft. Ao longo de mais de 2 décadas, enquanto CEO desta empresa, ficou conhecido por dedicar 2 vezes por ano uma semana exclusivamente à leitura e aos seus pensamentos, isolando-se do mundo e afastando-se de todas as obrigações pessoais e profissionais. A este ritual, Bill Gates apelidou de Think Week. Foi durante uma destas Think Weeks que, em 1995, Bill Gates escreveu o memorando da Internet Tidal Wave, que enviou aos executivos da Microsoft. Neste comunicado, o Chief Executive Office da Microsoft previa que a internet iria ter um enorme impacto na forma como as pessoas e os negócios comunicam e alertou a sua empresa para que se adaptasse e tirasse partido desta oportunidade. Foi este memorando que levou a Microsoft a desenvolver o seu browser Internet Explorer e direcionou a empresa no caminho do sucesso. Theodore Roosevelt, 26º Presidente dos Estados Unidos. Enquanto estudante de Harvard, era um rapaz energético e com diversos interesses que iam do wrestling ao boxe, à poesia e à dança. De forma a poder dedicar tempo a estes diversos interesses, Roosevelt tinha de reduzir o tempo despendido com o seu principal foco, os estudos em Harvard. Com estas atividades a ocupar-lhe grande parte do seu horário, apenas lhe sobravam pequenos intervalos de tempo a que ele dedicava ao estudo. Estes períodos de tempo não eram longos, sendo que Roosevelt apenas dedicava um quarto do seu dia de trabalho ao estudo. Contudo, ele era capaz de extrair o máximo desses intervalos de tempo, uma vez que os dedicava exclusivamente ao estudo e fazia-o com enorme intensidade. Isso permitia que ele conseguisse produzir mais em menos tempo. Foi este foco que permitiu a Theodore Roosevelt ser bem-sucedido enquanto estudante, tendo o seu sucesso sido reconhecido nas várias disciplinas que frequentou. O que será que têm em comum os hábitos destas duas personalidades? A uma primeira vista, podem não parecer relacionados, mas existe um elemento comum a ambos e de que nenhum dos dois abdica. Este elemento está na origem do seu sucesso e de muitas outras figuras influentes ao longo da história. O autor Cal Newport apelidou de Deep Work, ou em português, trabalho focado. Vou falar mais sobre este tema ao longo do vídeo e partilhar algumas ideias sobre como adotar esta que é por muitos considerada a competência mais importante do século XXI. Fica para o vídeo para ficares a saber tudo. Comecemos por analisar a evolução tecnológica dos últimos anos. Esta evolução aconteceu a diversos níveis da sociedade, desde os transportes, à indústria, aos serviços de comunicação e entretenimento. De um modo geral, todas as áreas da sociedade foram impactadas de uma forma ou de outra. Na indústria, a utilização de máquinas inteligentes é cada vez mais frequente. Estes sistemas complexos são capazes de automatizar diversos processos e reduzem a necessidade de intervenção humana, uma vez que são mais rápidos, precisos e robustos que o ser humano. Os serviços de comunicação que hoje temos disponíveis mudaram a forma como empresas e negócios comunicam. Softwares de videoconferência como o Skype ou mais recentemente o Zoom tornaram o trabalho remoto uma realidade de muitas empresas. As redes sociais são também um produto desta evolução tecnológica. Para o bem ou para o mal, mudaram a forma como interagimos e estamos ligados ao mundo. Talvez para alguns pareça que esses serviços sempre existiram, mas a verdade é que o Instagram foi apenas lançado em 2010 e o TikTok em 2016. Muitas destas ferramentas que hoje dominam o nosso dia-a-dia resultam do avanço tecnológico apenas dos últimos 15 anos. É evidente que esta evolução tecnológica melhora a nossa qualidade de vida. Temos acesso a diversas ferramentas que nos tornam mais eficientes a trabalhar, a comunicar, diversos e variados serviços de entretenimento, entre muitas outras vantagens. Contudo, esta economia da informação em que vivemos depende cada vez mais de sistemas complexos. As linguagens de programação são um exemplo disso. Muitas das linguagens que hoje utilizamos não existiam há 10 anos e talvez irão se tornar obsoletas daqui a outros 10. O Python, por exemplo, apesar de já ter sido lançado em 1991, é uma linguagem que só recentemente começou a ganhar tração e popularidade, muito devido à sua aplicação na área de ciência de dados. Esta rápida evolução prova uma coisa: se nos queremos manter competitivos enquanto profissionais da tecnologia, quer isso seja como programador, como cientista ou analista de dados, temos de ser capazes de nos adaptar e acompanhar este desenvolvimento. Um outro impacto desta evolução tecnológica que vale a pena realçar é a facilidade com que hoje em dia qualquer indivíduo ou organização, consegue aceder à sua audiência. Quer seja uma empresa a vender produtos para outra parte do mundo ou um programador a prestar os seus serviços para uma empresa num outro continente. Contudo, isto significa que já não competimos a uma escala local, mas sim a uma escala global.
Produzir ou prestar serviços medíocres já não é suficiente para nos manter competitivos, uma vez que agora a nossa audiência consegue facilmente encontrar alternativas. Assim, para prosperar neste novo contexto económico, é essencial duas importantes competências: a capacidade de produzir com elevada qualidade e rapidez e a capacidade de aprender temas complexos. Ambas estas competências dependem da nossa capacidade de realizar o tão crucial trabalho focado. Se o teu objetivo é aprender uma linguagem de programação ou melhorar a qualidade do trabalho que produzes, é essencial perceberes como podes tirar partido do trabalho focado. Para te ajudar nesta missão, vou partilhar 4 estratégias para realizar trabalho focado, suportadas pelo livro Deep Work, do autor Cal Newport. Mas antes, é importante esclarecer este conceito. Deep Work, ou trabalho focado, é um conjunto de atividades profissionais realizados num estado de concentração, livre de distrações e que levam as capacidades cognitivas ao limite. Este trabalho cria valor, melhora as competências e é difícil de ser replicado. Um exemplo disso é aprender uma linguagem de programação. A verdade é que o ser humano enfrenta todos os dias diversos impulsos para desviar a sua atenção para algo mais superficial. Quer seja consultar o seu feed do Instagram pela 25ª vez nos últimos 15 minutos ou desviar a atenção para o TikTok e perder 40 minutos a ver vídeos de danças. Todas estas distrações impedem-nos de realizar trabalho focado. Para sermos capazes de resistir a estes impulsos, não podemos apenas depender da nossa força de vontade, uma vez que esta é finita e não nos vai permitir resistir a longo prazo. Se queremos desenvolver um hábito de trabalho focado, é essencial criar rotinas que nos permitam minimizar a força de vontade necessária para transitar e manter um estado de concentração profunda. Segundo Cal Newport, uma rotina deve responder a alguns pontos. É importante especificar o local onde irá ser realizado o trabalho, idealmente um local sossegado e livre de distrações. Um exemplo pode ser o teu escritório ou uma biblioteca. Se possível, um local dedicado exclusivamente para realizar trabalho focado. É importante especificar uma duração para a sessão, de forma a manter o sentido de urgência e foco. Apenas o tempo que foi alocado para a sessão estará disponível para concluir a tarefa definida. Em segundo lugar, é importante definir como é que vai ser realizado o trabalho, isto é, o que deve ou não deve ser feito durante esta sessão. Isto pode incluir a proibição de utilização da internet ou a definição de um objetivo de forma a perceber qual é que é o esforço que se pretende atingir. Por exemplo, ler 5 páginas a cada 10 minutos. Se o acesso à internet for algo extremamente importante, pode sempre utilizar uma ferramenta que limite o acesso a alguns tipos de websites. Por último, é importante garantir que durante estas sessões o teu cérebro tem o apoio necessário para manter o estado de concentração. Isso significa ter acesso a comida, café, água e até mesmo incluir nestas rotinas algum tipo de exercício leve, como por exemplo andar, para manter o pensamento claro. O ambiente também deve ser preparado de forma a dar apoio a este objetivo. Isto significa ter todos os materiais necessários, acessíveis e organizados. Como qualquer rotina, esta deve ser adaptada e ajustada às necessidades individuais de cada pessoa e por isso pode exigir alguma experimentação para perceber o que é que funciona melhor. A segunda estratégia envolve uma mudança de atitude, aprender a lidar com o tédio. Se queremos desenvolver trabalho focado, temos de nos habituar a lidar com o tédio e não estar sempre à procura de novos estímulos. A capacidade de nos concentrarmos é algo que tem que ser treinado e não se consegue ligar do dia para a noite. Se qualquer momento de tédio é aliviado por um scroll rápido nas redes sociais, então o teu cérebro não está preparado para realizar trabalho focado. É por isso essencial treinar duas aptidões: a capacidade de concentração de forma intensa e a capacidade de resistir aos diferentes impulsos por distrações. Quanto mais resistirmos a estes impulsos, mais fácil se torna esta resistência. Uma abordagem assenta em definir horários para realizar estas atividades de distração. Isso significa definir períodos para o trabalho focado e períodos para realizar estas distrações, como o e-mail ou a internet, evitando a todo custo utilizar estes serviços fora do horário definido. Esta estrutura, na utilização de serviços de distração, vai permitir que tenhas diversas oportunidades de treinar esta resistência aos impulsos. É importante realçar que o grande problema não é estarmos distraídos, mas sim o constante alternar entre atividades de baixo estímulo e elevado valor e atividades de baixo valor e elevado estímulo, ao mínimo indício de tédio ou desafio cognitivo. Este hábito tem efeitos negativos para o cérebro e cria uma dependência por novos estímulos. Definir prazos apertados é uma estratégia de melhorarmos a nossa capacidade de concentração, uma vez que nos obriga a trabalhar de forma intensa durante o período alocado, pois de outra forma não seremos capazes de cumprir o prazo estabelecido. Por isso já sabes, desafia-te a estabelecer prazos curtos para as tuas tarefas de trabalho focado e da próxima vez que estiveres numa fila ou à espera de um amigo para jantar, resista à tentação de pegar no telefone e aprenda a lidar com o tédio.
Cada vez mais reconhecemos que estas ferramentas fragmentam o nosso tempo e reduzem a nossa capacidade de concentração, mas falhamos em tomar medidas para combater este problema. Diz-me se isto soa familiar. Vais só 5 minutos ao Instagram e quando dás por ti estás há 30 minutos a ver vídeos sobre como confeccionar lasanha ou como fazer gelado de chocolate. A verdade é que as ferramentas em si não são necessariamente más. Muitas delas são essenciais para o nosso sucesso e felicidade. O importante é sermos capazes de selecionar as ferramentas que criam valor para a nossa vida. Isso significa avaliar os prós e contras de cada uma destas ferramentas e não apenas adotá-las por um qualquer benefício que estas possam trazer. Assim, devemos procurar perceber quais são os fatores que determinam o nosso sucesso e felicidade, tanto a nível pessoal como profissional, e apenas adotar as ferramentas que tenham um contributo positivo nestes fatores que supere largamente o negativo. Antes de avançar para a última estratégia, é essencial introduzirmos um outro conceito, o de shallow work, ou em português, trabalho superficial. A verdade é que as distrações não são um único entrave à realização de trabalho focado. Hoje em dia, devido à evolução das ferramentas de comunicação, muito tempo disponível para a realização de trabalho focado é agora ocupado a realizar trabalho superficial. O trabalho superficial não exige um elevado esforço cognitivo e normalmente consiste em atividades que são realizadas de forma distraída. Estas tarefas não tendem a criar muito valor e são facilmente replicáveis. Enviar e receber e-mails, fazer pesquisas na internet ou realizar chamadas são alguns destes exemplos. Assim, avançamos para a quarta estratégia. É essencial reduzir o tempo despendido a fazer trabalho superficial, de forma a evitar que este interfira com a realização do trabalho focado. É este trabalho focado que nos vai permitir criar valor, gerar impacto e chegar mais próximo dos nossos objetivos. De forma a priorizar o trabalho focado, é essencial agendar todos os minutos do nosso dia. Isso significa criar blocos para as diferentes atividades, como por exemplo, trabalho focado, trabalho superficial e até mesmo pausas para o almoço e pausas para descanso. Obviamente que durante o dia podem surgir imprevistos que nos levem a alterar este planeamento inicial. Contudo, o importante é termos a todo momento um plano daquilo que pretendemos fazer com o nosso dia e garantir que estamos a dar ênfase à realização de trabalho focado. É também essencial comprometermos com uma hora para terminar o nosso dia de trabalho. Como ilustra o exemplo do Theodore Roosevelt, são estas limitações ao nosso tempo que nos levam a ter mais cuidado com a sua alocação e organização. Este limite vai nos obrigar a trabalhar de forma intensa durante o horário estabelecido, o que implica focar nas tarefas que realmente interessam e, por isso, reduzir o tempo disponível para realizar trabalho superficial. Espero que as ideias que partilhei neste vídeo te ajudem a tornar-te um melhor profissional de tecnologia. Programador, analista ou cientista de dados, o importante é que sejas capaz de agora trabalhar de forma mais focada e criar ainda mais valor. Se gostaste do vídeo, não te esqueças de deixar um like, subscrever se ainda não és inscrito e ativar as notificações para não perderes nenhum vídeo. Muito obrigado pela tua atenção. Adeus.